Olá, aqui quem fala é Marcela Garcia, da Nogueira Contabilidade. Nós gravamos este vídeo para falarmos das principais mudanças que acontecerão no Simples Nacional a partir de 2018. Vamos falar agora sobre os novos limites de faturamento. Hoje as empresas do Simples Nacional podem faturar até 3 milhões e 600. A partir de 2018, esse limite aumenta para 4 milhões e 800, sendo que as microempresas poderão faturar até 360 mil e as empresas de pequeno porte 4 milhões e 800. Porém, quando as empresas atingirem o faturamento de 3 milhões e 600, deverão recolher o ICMS e o ISS em uma guia à parte do recolhimento do DAS. As tabelas. Hoje existem 6 tabelas no Simples Nacional, com 20 faixas de faturamento cada uma. Em 2018 haverão somente 5, pois o anexo 6 será extinto, será apenas do anexo 1 ao anexo 5, e a quantidade de faixas de faturamento cairá de 20 para 6. Aqui nós vemos o anexo 1, onde as empresas participantes são empresas do comércio, lojas em geral. Aqui nós já podemos ver que a faixa de faturamento caiu para 6, né? E as alíquotas são um pouco maiores do que existem hoje, porém tem esse valor para descontar, será recolhido, valor a deduzir, que nós vamos explicar mais para frente. Anexo 2, que são as empresas que são indústrias, tá? Que participam. Anexo 3, que são empresas de serviço, tá? Academias, laboratórios, odontologia, contabilidade, medicina, entre outros. O anexo 4, empresas que fornecem serviço de limpeza, vigilância, obras, construção de imóveis. Anexo 5, empresas que fornecem serviço de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros. Vamos falar agora das novas alíquotas. Não será mais aplicada uma alíquota simples sobre a receita bruta mensal, ok? A partir de 2018, a alíquota será maior, porém com desconto fixo, dependendo da faixa de faturamento. Então hoje nós temos uma alíquota fechada. Se a empresa quiser saber quanto que ela paga, é só ela olhar no anexo ao qual ela pertence e vai verificar na sua faixa de faturamento aquela alíquota que ela está pagando. Em 2018 não será tão simples assim, ok? Porque as alíquotas constantes na tabela não serão efetivamente as alíquotas a serem pagas. Como assim? Será efetuado um cálculo mensalmente para se encontrar essa alíquota que será paga. Como que será feito isso? Considerando o faturamento bruto acumulado nos últimos 12 meses, a alíquota que estiver na tabela e o desconto fixo, certo? Com isso haverá aumento da carga tributária para algumas empresas, então algumas empresas pagarão mais impostos do que pagam hoje e outras pagarão menos. Aqui vamos falar sobre o cálculo que será realizado para poder chegar nesse novo percentual, ok? Então é a receita bruta acumulada nos últimos 12 meses, menos o percentual, vezes o percentual, ok? Segundo a sua faixa de faturamento, menos a parcela a deduzir, que está constante em cada tabela, dividido pela receita bruta dos últimos 12 meses, certo? Que nós estamos apenas explicando para vocês terem uma noção de como será, mas esse cálculo será efetuado mensalmente pelo próprio programa do PGDAS, da Receita Federal. Aqui nós temos um exemplo de cálculo para vocês entenderem, tá? O que nós havíamos falado sobre a alíquota não ser fechada e apenas ter uma alíquota como referência, mas a alíquota que será calculada sobre o faturamento daquele mês será outra.
tá? Então aqui nós temos uma empresa do anexo 1, comércio, que tem um faturamento bruto acumulado nos últimos 12 meses de 550 mil, ok? Então, com faturamento acumulado de 550 mil, ela tem esse percentual de 9,5%. Então aqui, 550 mil vezes 9,5%, menos 13.860 dividido por 550, tá? Depois nós temos aqui o resultado, né, do 550 mil vezes 9,5, 52.250 menos 13.860 dividido por 550, no final vai ficar 38.390 dividido por 50, 6,98 será o percentual, ok? Que deverá ser pago. E aqui nós vamos falar sobre as empresas prestadoras de serviço, tá? As empresas prestadoras de serviço que estão enquadradas no anexo 3 e no anexo 5 vão precisar estar atentas, pois a atividade não vai ser o principal fator para elas se manterem em um dos dois anexos, e sim o percentual do gasto da sua folha de pagamento em relação ao faturamento bruto mensal, ok? Então, uma empresa, para ela recolher um imposto com alíquotas maiores ou menores, tá? Que isso envolve só o anexo 3 e o anexo 5, ela vai ter que ter um gasto da folha de pagamento, tá? Superior a 28%, tá? Então, com estas mudanças, quanto maior for o valor da folha de pagamento, menor será a alíquota a ser paga, ok? Pois a razão entre a folha salarial e o faturamento bruto deve ser igual ou maior que 28%, tá? Se o gasto com a folha de pagamento representar 28% ou mais do faturamento daquele mês, a empresa será tributada pelo anexo 3, com alíquotas menores. Se for superior a 28%, será tributada pelo anexo 5, com alíquotas maiores, ok? Então, entende-se por folha de pagamento, tá? Gastos com folha de pagamento, valores pagos para o funcionário, férias, o mês que tiver 13º também vai constar como folha de pagamento. Prolabore, porque o prolabore é um salário dos sócios, ok? Então, todos esses gastos são considerados como os gastos da folha de pagamento. Aquelas empresas que não possuem funcionários, que os seus sócios não retiram prolabore, ou que seus sócios retiram prolabore, mas um percentual baixo, consequentemente pagarão os impostos pelo anexo 5, ok? Porque para poder ter esse benefício, pagar alíquotas menores, a folha de pagamento tem que representar 28% dos gastos em relação ao faturamento, tá? Aqui nós vamos dar um exemplo para vocês entenderem melhor, ok? Então, tanto faz se uma empresa é do anexo 3 ou do anexo 5, se as atividades dela deixam elas nesses anexos, mas se o gasto dela com folha de pagamento, se for baixo ou for alto, é isso que vai determinar em qual tabela ela vai ficar. Hoje, esse cálculo de relação entre gasto com folha de pagamento e receita bruta já acontece, mas é só para quem é do anexo 5, e isso é feito dentro do próprio anexo 5. Como assim? Quem tem um gasto alto com folha de pagamento paga as alíquotas menores do anexo 5. Porém, em 2018 não será assim, isso será entre o anexo 5 e o anexo 3. As empresas do anexo 4, que são construção civil, nessas atividades do anexo 4, estão fora desse cálculo, vão pagar normalmente conforme o anexo 4, tá? Então, aqui no exemplo, se uma empresa prestadora de serviços, que pela sua atividade está enquadrada no anexo 3, tem um faturamento bruto mensal de 10 mil e uma folha de pagamento no valor de 2.500, que representa 25% do seu faturamento, pagará o imposto pelo anexo 5. Então, aqui mesmo a empresa dela, deixando ela enquadrada no anexo 3, só que a folha de pagamento dela representa só 25% do seu faturamento, ela será tributada pelo anexo 5 com alíquotas maiores. Aqui no exemplo 2,
Temos uma empresa prestadora de serviço, que também é do anexo 3, só que ela tem um faturamento bruto mensal de 10 mil e uma folha de 3 mil, que nesse caso representa 30% do seu faturamento. Essa empresa vai pagar realmente pelo anexo 3, ok? Exemplo 3. Se uma empresa prestadora de serviços, que pela sua atividade ela está enquadrada no anexo 5, mas ela tem um faturamento bruto de 10 mil e uma folha de pagamento de 3 mil, que representa 30% do seu faturamento, ela vai pagar alíquotas menores pelo anexo 3. Então, notem que, como eu já falei, não é o serviço só que vai determinar em que alíquota que será paga. Na verdade, o fator aqui predominante será o valor da folha de pagamento em relação à receita bruta daquele mês. Pode ocorrer que em determinado mês a empresa não tinha funcionário, estava pagando pelo anexo 5, contratou 2 funcionários, começou a ter um gasto superior a 28% em relação à receita bruta. Essa empresa no mês seguinte vai começar a pagar no anexo 3. Então, o bom é que, dependendo se a empresa contratar funcionário, ou tiver um gasto maior com a folha, ela poderá também se beneficiar e pagar pelo anexo 3. E aqui o último ponto a ser tratado será sobre a reciprocidade social, que para ter acesso às linhas de créditos específicas, oferecidas por bancos comerciais públicos, BNDES, Caixa Econômica, linhas que favorecem a microempresa, a empresa de pequeno porte, que são concedidas pelo governo, linhas de crédito especiais, elas só serão obtidas pelas microempresas e empresas de pequeno porte se essas empresas contratarem jovem aprendiz ou pessoas portadoras de deficiência física. Então, esses empréstimos ficarão condicionados a essa reciprocidade social, a empresa contratar essas pessoas no seu quadro de funcionários. Bom, eu gostaria de agradecer a todos pela atenção, espero que todos tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Obrigada!